nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Mas para que nós possamos seguir adiante enfrentando todas essas coisas, precisamos praticar algo chamado perseverança. O que é perseverança? É a insistência em acreditar que aquilo que você espera vai acontecer. Aleluia. É a insistência. Nós insistimos que a volta de Jesus está à volta, a volta de Jesus está breve, está próxima. Deixa eu falar para você, muitos crentes costumam fazer a seguinte afirmação: Jesus está voltando. Mas essa afirmação é baseada como se Jesus tivesse uma viagem vindo de longe, Breno. Ei, filha, como se Jesus tivesse vindo de longe, como se Jesus tivesse pego uma condução e está vindo de muito longe, de outra galáxia. Ei, a Bíblia diz que vai ser um piscar de olhos. A Bíblia fala que a trombeta vai soar no céu, irmãos, e o Senhor descerá com voz, com alarido e com voz de arcanjo para buscar a igreja dele. E isso acontecerá num piscar de olhos, será rápido. Então a volta de Jesus é breve, ele não está voltando, a volta dele está breve e ela vai acontecer e ninguém vai impedir dela acontecer. Você acredita? Ah, pastor, eu acredito. Amém. Ah, pastor, eu não acredito. Jesus não depende de você acreditar para ele voltar. Jesus não depende de você acreditar que ele vai voltar para ele voltar. Você acreditando ou não, ele vai voltar. Agora é lógico que, infelizmente, para quem não acredita, vai ser dolorido. Vai ser muito mais dolorido do que a perseguição que você, crente, está passando. Vai ser muito mais doloroso do que a fome ou a nudez que você enfrenta. Vai ser muito mais doloroso do que a dor que você enfrenta ou do que a morte que você enfrenta por amor a Jesus. A sua não crença em Jesus vai ser muito mais dolorosa do que você padecer por amor a Ele, do que você insistir, do que você perseverar. Sabe por quê? Porque a dor da sua perseverança, ela vai ter um fim. Diga para a pessoa do seu lado: a dor da sua perseverança terá um fim. Mas não acabou por aí não, você vai dizer ainda para essa pessoa. Diga para essa pessoa do seu lado aí, ó, mas a dor da não crença vai durar a eternidade. A dor, pastor Henrique, da não crença, a dor de não acreditar em Jesus vai ser para toda a eternidade, não terá fim. Aí Jesus ele segue adiante, irmãos, dizendo aqui, olha o que ele diz. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Aquele que perseverar até o fim. Não é perseverar 99,9,9,9% do caminho. Aquele que perseverar até o fim, 100%. E aí olha só o que vai acontecer na sua perseverança, na perseverança do crente que persevera. E este evangelho será pregado em todo o mundo, em testemunho de todas as gentes, e então virá o fim. Olha aí. O evangelho será pregado em todo o mundo, em testemunho de todas as gentes, Cid. Todo lugar, toda nação, todo povo vai conhecer o Evangelho de Jesus Cristo.
como o único e suficiente Salvador da humanidade. E então virá o fim. Mas preste atenção, em nenhum momento da história o Evangelho deixou de ser pregado. Em nenhum momento da história, até chegarmos aqui hoje, neste exato momento, o Evangelho deixou de ser pregado. A morte não parou o Evangelho, a perseguição não parou o Evangelho, a nudez não parou o Evangelho, o pecado não parou o Evangelho, os demônios não pararam a pregação do Evangelho. Quando você começa a estudar a história humana, você vai ver que existiram homens, ditadores, que tentaram destruir a Bíblia, acabar com a pregação do Evangelho e não conseguiram. Quanto mais forçavam a parada da pregação do Evangelho, mais o Evangelho crescia. Quanto mais matava crente, mais crente surgia. Sabe o que acontece com a perseguição? Sabe o que ela causa no meio da igreja? Crescimento, desenvolvimento, pessoas mais capacitadas. Ei, você que está aqui me ouvindo, você está mais capacitado do que os crentes na época dos discípulos, porque você fugiu da perseguição que eles sofreram. E cada vez que você é perseguido, a geração futura vai estar mais capacitada por conta da sua perseguição e da sua perseverança no Evangelho de Jesus. O Evangelho será pregado até o fim. E quanto mais lutam contra o Evangelho, mais ele liberta, mais ele cura, mais ele salva. Porque o Evangelho, ele é vivo. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes. No século XV, no início do século XV, onde havia uma imposição católica, onde o Evangelho já não era mais pregado, onde forçaram a parada do Evangelho, onde limitaram o conhecimento bíblico só para os sacerdotes da Igreja Católica, onde pessoas eram mortas por não acreditarem ou por não receberem a Inquisição Católica. E de repente, do nada, olha o que o Evangelho faz. Olha como o Evangelho é poderoso. O Evangelho vai de encontro ao homem, ao padre, ao sacerdote, ao seminarista mais conhecido da Igreja Católica no momento. Um homem chamado Martinho Lutero, um advogado que agora queria se tornar um padre e que estudou e que se tornou conhecido por toda a Europa. E agora esse homem, uma noite, ele lê o versículo e Deus, pelo Evangelho de Cristo, muda a história da vida daquele homem. E ele agora começa a pregar o Evangelho novamente, porque a pregação tinha sido parada por um momento. Lembra do texto que o presbítero Sidney me deu no início do culto? Chegaria um dia que muitos teriam sede e fome, mas não era de comida nem de água. Era sede de ouvir a pregação da palavra de Deus. Era sede de ouvir a mensagem do Evangelho. E essa sede no século XV, ela foi tão grande que o padre agora, ele começa a meditar na palavra e ele vai ler justamente a carta de Romanos. O texto de Paulo agora se refere ao profeta Abacuque, quando Abacuque diz: e o justo viverá da fé. E essa palavra, ela entra como uma flecha no coração de Martinho Lutero e dá-se início à primeira reforma protestante da história da humanidade. E novamente o Evangelho ganha força e começa a crescer.
E hoje, irmãos, a pregação do Evangelho, ela está a nível mundial. As pessoas não querem, a mídia não quer falar, porque a mídia é contra a pregação do Evangelho, né? Existem religiões que são contra a pregação do Evangelho. Eles não querem divulgar que o Evangelho está a nível mundial, não querem acreditar que o Evangelho está sendo pregado no mundo todo. Mas quando você entra no mundo árabe, você vê missionários morrendo porque estão pregando o Evangelho, mas as pessoas estão conhecendo o Evangelho. Nos países chamados 1040, muitos crentes estão morrendo, mas outrora os crentes nem conseguiram entrar, mas o Evangelho entrou, e muitos se converteram ao Senhor, estão morrendo por amor a Jesus, estão perseverando até o fim. E de repente você tem uma pergunta: pastor, por que tem muito crente morrendo então? Não tem crente morrendo. Aquele que parte desse mundo com Cristo não está morrendo. Existem os crentes que estão recebendo descanso porque já lutaram, já batalharam. Lembra quando Paulo ele é sentenciado à morte, ele escreve para Timóteo, ele diz: olha, Timóteo, eis que já estou sendo oferecido por aspersão. Mas eu quero te dizer uma coisa, Timóteo, eu combati o bom combate. Olha o que ele fala: combati o bom combate, guardei a carreira. Ele guardou a fé. E ele diz para Timóteo: agora eu sigo para o meu alvo que me é proposto. E que alvo é esse? É o descanso eterno com o Senhor. Olha que coisa gloriosa. Então os crentes, eles não estão morrendo, eles estão recebendo descanso, porque já chegou o número de batalhas que eles tentavam passar. Todo soldado tem um número de batalha que ele consegue enfrentar, e quando chega esse número de batalha, o que acontece? Ele é aposentado. É o que está acontecendo com os crentes que Deus está permitindo morrer. Mas não pense em você que o crente que morreu fuzilado lá por amor a Cristo, pregando o Evangelho, está sem salvação, que ele não está sem salvação, ele está com o Senhor. Não pense em você que o crente que está morrendo queimado por amor ao Evangelho está perseverando até o fim. Não importa o que aconteça com o nosso corpo físico. Jesus diz: olha, não tem que temer o homem que mata o corpo, não tem que fazer com a alma. Você tem que temer aquele que, além de ter poder para matar o teu corpo, tem o poder de fazer com a alma perecer no inferno. E esse é o Senhor Jesus Cristo, o dono e o autor do Evangelho. Irmãos, precisamos perseverar, porque Deus nos chamou para pregar o Evangelho. Você foi chamado para pregar o Evangelho. Ah, pastor, eu não sou seminarista. Você sabe falar que Jesus te ama? Você está pregando. Você sabe falar para alguém assim: olha, Jesus te ama e tem uma obra na tua vida? Você está pregando. Pastor, eu não sei ler, eu não sei escrever. E o que impede você de pregar o Evangelho? Isso me faz lembrar uma ilustração muito antiga. Uma ilustração muito antiga, onde um pregador chega numa cidade e começa a pregar o Evangelho. E ele evangeliza um analfabeto. Hoje é difícil você ver um analfabeto, mas naquela ocasião, há algum tempo atrás, metade da população do mundo, ou mais da metade, era analfabeta, porque poucas pessoas tinham acesso à escolaridade, a estudar. E chega um pregador numa determinada cidade e começa a pregar o Evangelho. E um analfabeto se converte a Jesus mediante a pregação dele.
E aquele analfabeto chega para aquele missionário e fala: o que eu preciso para me tornar um pregador como você? Eu não sei ler, eu não sei escrever. E aquele homem pegou, falou: eu vou te ensinar a pregar o Evangelho. Para pregar o Evangelho, tudo que você precisa é ter fé. E aí ele pegou 2 capas de um livro e botou dentro daquela capa algumas folhas. A primeira folha na cor preta, a segunda folha na cor vermelha, a terceira folha na cor branca e a quarta folha na cor azul. E ele pegou aquele livro de 4 folhas e deu para o analfabeto. E ele disse para aquele analfabeto assim: olha, quando você abrir esse livro, e deu o livro, ele abre esse livro. O analfabeto abriu e viu 4 folhas. Ele: mas não tem nada escrito. Tem sim. Vou dizer para você, a folha preta que está aí significa que o homem sem Jesus anda nas trevas. E quem anda nas trevas não enxerga para onde está indo. E que a única razão de o homem ainda não ter sido totalmente destruído é a página vermelha. Porque a Bíblia nos ensina que o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. E que o sangue de Jesus é derramado para a remissão dos pecados da humanidade. A página branca significa que depois que você andou nas trevas, que você foi coberto pelo sangue de Cristo, você agora é purificado, você se torna puro, limpo, santo ao Senhor, como essa página branca. Porque a Bíblia diz que bem-aventurado é o homem que tem as suas vestiduras lavadas pelo sangue do Cordeiro. E você está purificado pelo sangue de Jesus. Essa página branca, ela simboliza que um dia ela foi a primeira página do livro, a preta, toda suja, manchada pelo pecado. E agora a página branca significa que você chegou até ela, você está purificado do seu pecado. E aí ficou faltando uma página e o pregador demorou um pouquinho para entrar nela, aquela página azul. E aí o pregador fez de propósito. E o pregador agora segura no monitor. E o analfabeto, suposto analfabeto, diz para ele assim: fala, missionário, e a página azul, o que significa? Ele analisa. A página preta você andava nas trevas. A vermelha simboliza que o sangue de Jesus te tirou das trevas. A branca significa que o sangue de Jesus te tirou das trevas e te purificou do seu pecado e te tornou limpo. A azul simboliza o reino de Deus, que é onde você vai passar a eternidade. Irmãos, isso não é só uma comparação, uma ilustração.
Isso é uma realidade do que Jesus operou por amor a nós. E se nós estamos vivenciando hoje a página branca como igreja, estamos vivendo a página branca daquele livro de 4 folhas, daquele analfabeto, irmãos, nós estamos em condições de pregar o Evangelho, porque após receber a pregação do Evangelho, a salvação em Cristo Jesus, você recebe a capacitação para pregar o Evangelho. E eu quero dizer a você que as lutas vão surgir, as dificuldades vão aparecer, os problemas vão surgir, vão acontecer na tua vida, mas você tem que continuar pregando o Evangelho. E não pense em você que você tem que fazer por mérito, porque o mérito não é seu, o mérito é de Cristo, porque foi Ele que conquistou a salvação para você e para mim. Para nós resta alegria e também a obediência de pregar o Evangelho. E assim como o Evangelho chegou até você e salvou a tua vida, você vai levar o Evangelho a alguém que precisa também de salvação, porque existem muitas pessoas lá fora precisando ouvir a palavra do Evangelho sair da sua boca. Não fique pensando aí que só o pastor tem que pregar, não. A igreja tem que pregar o Evangelho. Você tem que pregar o Evangelho porque você é a igreja. Porque você está alcançando pessoas que eu, como pastor, não consigo alcançar. Você vive em ambientes que eu, como pastor, não tenho vivido nesses ambientes. Você passa em lugares onde eu, como pastor, não passo. E Deus vai capacitar você. Porque há uma promessa para os pregadores do Evangelho. Há uma promessa para quem prega o Evangelho. Sabe qual é a promessa? Eis que eu não vos deixarei órfãos. Eis que eu estarei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Você não está só. A promessa de Cristo é que Ele vai estar com você. E quando você se vê numa situação que você não souber o que fazer, Ele vai agir através de você, porque o Espírito Santo vai conduzir você a tomar a melhor decisão, a tomar o melhor caminho para pregar o Evangelho. Então deixe de olhar para as dificuldades. Passe a crer mais naquele que te chamou. Passe a confiar mais naquele que acredita em você. Diga para a pessoa do seu lado aí: Jesus confia em você. Jesus confia em você mais do que você mesmo. Jesus conhece a tua força e Ele sabe quando vai ser necessário te impulsionar. Quando a sua força estiver fraca, abatida, Ele vai te impulsionar. Ele vai te dar força para você se levantar quando você estiver caído, porque a Bíblia diz que o justo cairá, mas não ficará prostrado. O justo vai errar, mas ele não vai ficar caído ali no erro. Ele vai se arrepender do erro dele, vai sacudir a poeira e vai levantar. Ele vai levantar e vai continuar a pregação do Evangelho, porque a Bíblia diz que o justo não é perfeito. Ainda que ele caia, ele não vai permanecer caído, prostrado, porque Deus vai sustentá-lo para que ele se levante novamente. Então a capacitação literalmente não vem de você, ela vem daquele que está te chamando para pregar o Evangelho. E o nome dele é Jesus. E contra esse nome não tem potestade, não tem anjo, não tem principado que se sustente diante desse nome chamado Jesus. Todo principado, toda potestade, toda hóstia espiritual da maldade se prostra diante do nome de Jesus. E quando você clama o nome de Jesus, todas elas têm que bater em retirada, porque não existe autoridade maior do que a autoridade de Cristo.
Cristo é a autoridade suprema, e quando você invoca o nome dele diante de uma pessoa, quando essa pessoa está endemoniada ou oprimida, aquele demônio tem que bater em retirada, ele tem que deixar de oprimir aquela vida, porque você está invocando o nome de Cristo sobre a vida daquela pessoa, e é o nome que tem poder sobre tudo e sobre todos. Então não deixe se desanimar, porque 90% dos crentes, quando lê o Evangelho de Mateus, capítulo 24, sente um desânimo, mas porque não deixa o Espírito Santo traduzir a palavra dentro do coração deles, já bate um desânimo. Por que eu estou fazendo então? Estou perdendo meu tempo? Você não está perdendo tempo não. Nada, e Jesus está mostrando que nada e ninguém vai parar a pregação do Evangelho. Nada e ninguém vai te parar, Lucas, porque enquanto você estiver vivo, você vai ter o poder e a capacidade de pregar o Evangelho. Ah, pastor, eu estou preso numa cadeia. Você vai estar pregando o Evangelho para alguém lá dentro, e alguém vai sair de lá, Brenda, e vai pregar para a pessoa fora de lá, porque você pregou para quem estava lá dentro, e ele vai ganhar alma lá fora, vai se tornar um pastor, uma pastora lá fora. Ah, não importa onde você esteja, não importa o que você esteja passando, o que importa é que o Evangelho vai continuar sendo pregado. Até que a missão seja concluída. E quando a missão for concluída, então virá o fim. E que fim é esse? Jesus voltará para buscar a igreja. É o fim da missão. A igreja vai receber o descanso que ela precisa. Porque muitos no meio da igreja morreram por amor ao Evangelho. Muitos no meio da igreja perderam a saúde por amor ao Evangelho. Muitos no meio da igreja passaram fome, passaram necessidade, passaram nudez, passaram perigo de espada, Antônio. Muitos no meio da igreja sofreram por amor ao Evangelho. E o que vai acontecer? O fim é: Jesus irá buscar a sua igreja. Então receba esta palavra sobre a tua vida hoje. Se prepare, porque a luta de amanhã não pode te parar. A adversidade de amanhã não pode te parar. O problema de amanhã não pode te vencer, porque há uma palavra de vitória. Em todas essas coisas somos mais do que vencedor. Preste atenção, você não é vencedor, você é mais. Você é mais do que vencedor. Você é mais do que vencedor. Você é mais do que vencedora. A sua vitória é muito maior do que qualquer tipo de vitória aqui nessa terra. Porque a sua vitória vai te garantir um prêmio eterno, a salvação eterna.